Olá, meus queridos! Vocês estão no canal Multiverso Eu Sou, um canal que tem o propósito de estimular a autodescoberta do multiverso que habita em cada um de nós. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma jornada pelo espaço. Nós vamos rumo às estrelas. As estrelas, esses astros maravilhosos que permeiam nossos céus todos os dias, começando pelo nosso maravilhoso Sol, não é mesmo? As estrelas, assim como nós, elas têm diferentes fases de vida. Elas têm um nascimento, uma juventude, uma maturidade, uma velhice e uma morte. Em cada uma dessas etapas há um aprendizado envolvido. Na parte inicial, na formação das estrelas, elas em geral são formadas em nuvens, chamadas de nuvens moleculares. Nessas nuvens há uma mistura. Imaginamos assim de uma forma poética que é uma mistura de poeira, de gases, de raios cósmicos, tudo isso misturado, numa alta pressão, uma alta temperatura, formando um verdadeiro caldeirão, né? E nesse berçário, né, de alta pressão, de alta temperatura, com esses vários componentes, são formados esses bebês estrelas, chamadas protoestrelas. E não só essas estrelas são formadas, diferentes átomos, diferentes moléculas são formadas nesses locais. Já dizia, né, o grande cientista Carl Sagan que nós somos feitos da poeira das estrelas. Então quer dizer isso, né? Essas estrelas, essas estruturas, esses átomos, essas moléculas são formadas nessas regiões, depois elas são injetadas pelas estrelas, formando o planeta e formando os diferentes organismos. Então nós temos esses componentes, nós temos poeira das estrelas dentro de nós, né? É muito lindo pensar isso, né? E podemos ter como um aprendizado de que muitas vezes nas nossas vidas nós temos as ideias muito esparsas, espalhadas, né? E que podemos fazer esse trabalho de aglutinar, de fundir essas ideias, para que aí sim nós temos um plano, um planejamento, um projeto de vida. E aí esse projeto ele finalmente pode atingir o plano concreto. Então a primeira coisa é aglutinar essas ideias que estão soltas, dispersas, partindo para um projeto único. As estrelas em geral, nesses locais, elas são formadas juntas, né? Então elas trazem aquela questão do vínculo, né? Que fazemos parte, todos fazemos parte de uma coisa só. Então, muitas vezes, quando estamos dispersos, desligados, né, nos sentindo à parte de determinados locais, até mesmo da nossa família, da nossa sociedade, a gente pode se conectar com essas regiões para sentirmos parte desse algo maior, porque todos estamos ligados, todos estamos conectados. Então, essa é a sabedoria dessa parte inicial da vida das estrelas. Depois, elas atingem a juventude e a maturidade. Existem diferentes planos evolutivos para as estrelas, né? Não é uma rota única, são diferentes rotas. E o que ela nos traz de aprendizado nessa parte intermediária é de que nós devemos respeitar os caminhos evolutivos do próximo, que não necessariamente são os mesmos nossos. Porque muitas situações nossas, muitas resoluções que nós temos, não necessariamente servem para o outro. Então, a sabedoria dessa fase intermediária das estrelas, ela nos traz a questão do respeito ao próximo, ao caminho evolutivo do próximo. As estrelas, por exemplo, estrelas que têm uma massa muito pequena, né, protoestrelas, quando elas têm uma massa muito pequena, elas podem nem atingir um tamanho para se tornar uma estrela. Então elas são chamadas de anãs marrons. Algumas estrelas têm um tamanho um pouco maior, né? Pode ter um tom avermelhado, chamado as anãs brancas. Você pode ter estrelas amarelas, como o nosso Sol. Você pode ter estrelas azuis, como Sírius, como Vega, entre tantas outras. E podemos ter estrelas muito grandes, que são chamadas as supergigantes. São diferentes as estratégias evolutivas. E aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, de uma constelação. Então, quando a gente olha as estrelas, a gente pode observar a organização delas em forma de constelações.
Essas constelações, elas foram definidas pelo homem, né, de diferentes povos antigos. Essa, por exemplo, é a constelação de Órion. Órion, que na mitologia grega era considerado um gigante caçador, né, e depois ele foi imortalizado no céu na forma da constelação de Órion. Então, diferentes povos organizaram as estrelas de acordo com as suas tradições. E se conectar com essas constelações também é se conectar com esses povos. A constelação de Órion, por exemplo, ela está muito ligada ao Antigo Egito. Os egípcios veneravam a constelação de Órion. E se dizia, por exemplo, aqui a gente tem, né, as Três Marias, né, que é muito conhecida de nós, que essas Três Marias, as três principais pirâmides do Egito, elas estariam alinhadas de acordo com as Três Marias, com a constelação de Órion naquele período. Então, os egípcios veneravam essa constelação. Mas isso eu vou falar melhor num outro vídeo. Então, aqui a constelação de Órion ela é composta por uma série de estrelas. Aqui só tem algumas. A gente, né, utilizando a nossa imaginação, pode pensar que isso aqui é o gigante, que isso aqui, essas estrelas representam os ombros do gigante. Aqui a cintura, as Três Marias. Aqui a espada do Órion. E aqui a região seria como se fosse do ombro. Só que nós estamos no hemisfério sul. Essa constelação foi concebida pelos povos do hemisfério norte. No hemisfério sul, o que a gente faz? A gente inverte a constelação. Ela está de ponta cabeça quando você olhar no céu. Então, ela é representada dessa forma. E aqui é bem interessante a constelação de Órion, porque ela tem estrelas nas três etapas de vida. A gente tem estrelas bebês, formadas aqui, na nebulosa de Órion. Nebulosa de Órion também chamada de M43. Ela pode ser vista até a olho nu, dependendo do local onde se vive, se é local mais nas zonas rurais, mais longe das luzes, ou então ele pode ser visto com um telescópio bem simples, ou até mesmo com um binóculo. A gente vê uma penugenzinha, né? Não vê colorido, né? Porque é aquele colorido das imagens dos computadores. Então, na nebulosa de Órion, a gente tem o berçário aqui de centenas de estrelas. A gente tem também as diferentes estrelas. A gente tem, por exemplo, Rigel, que é uma supergigante azul. A gente tem Betelgeuse, que é uma supergigante vermelha. Se diz que Betelgeuse está terminando o ciclo de vida dela, então não se sabe bem ao certo, mas a qualquer momento ela pode explodir, né, se tornar uma supernova, seria o final da vida de uma estrela supergigante. E você tem outras estrelas, Bellatrix, Saiph, entre tantas outras, as Três Marias. Então, é bem interessante fazer essa conexão, observando as estrelas, se conectar com esses povos daqui da Terra, né, que se conectavam a essas constelações, e os povos das estrelas, né, que habitam, né, não só as estrelas, né, mas principalmente planetas e luas ao redor, né, satélites naturais que estão ao redor dessas estrelas. Mesmo que eles não sejam ainda conhecidos pela ciência, você tem a certeza de que esses povos existem, que eles se conectam conosco. Então, existe toda uma sabedoria, né? E a constelação de Órion é um exemplo, né? Então, se puder, observe hoje mesmo, né? Essas estrelas, essa constelação. Então, partindo já para a etapa, né, do final da vida das estrelas, a gente tem que, por exemplo, estrelas menores, né, como do tamanho do Sol, elas podem virar, por exemplo, gigantes vermelhas, né, pode a parte externa crescer assim e ficarem gigantes, e depois se tornam anãs brancas. E a etapa final seria de se tornarem anãs negras, que seriam praticamente imperceptíveis. Então, aí seriam a morte dessas estrelas menores. Essas estrelas maiores, como por exemplo a Betelgeuse, a tendência dela virar uma supernova. E aí é um processo chamado, a gente tem como se fosse uma implosão. Então as partes, é como se faltasse o combustível na parte do núcleo da estrela. Então ela começa a implodir por dentro para depois explodir para fora. E aí, me conectando com uma estrela, eu tive essa conexão e esse aprendizado com a questão da implosão. Então, da gente, por exemplo, em determinadas situações da vida em que a gente tem questões muito complicadas, em que a gente já tentou de tudo para resolver uma determinada situação, mas não teve sucesso. Então,
Você fica com tanta desgastada, com tanta raiva que às vezes você quer explodir. E aí eu te digo, não explode, implode. Quer dizer o quê? Implodir quer dizer você resolver aquela situação internamente, não colocar aquilo para o outro, resolver dentro de si. Mas não quer dizer que é para você ficar remoendo aquilo dentro de si. É para você definir aquela situação, de que forma você pode fazer. Eu pratico um exercício de visualização em que quando tem esse determinado acontecimento, eu imagino aquilo tudo implodindo dentro de mim. Então aquele acontecimento envolvido pelas ações, por pessoas, eu imagino aquilo implodiu. E aí eu tento reorganizar aquela situação, né, partindo por uma nova perspectiva, uma nova visão. Né? Então é como se eu tivesse um jogo, aqueles jogos infantis das crianças que vão montando, mas aquele jogo está todo bagunçado, então eu vou tirar todas aquelas peças e vou reorganizar novamente. Então esse processo ele é bem útil, né, como uma forma de autodescoberta, de autoaprendizado e de entender determinados processos que começam internamente para depois partir externamente. Né? Então, essa sabedoria da supernova. Pode acontecer dessa supernova se tornar um buraco negro. Então, essa região interna, os átomos eles ficam tão conectados, tão ligadinhos, que eles começam a exercer uma atração gravitacional ao redor. E essa atração, ela vai exercendo uma atração por tudo que está ao redor, né? Pode ser planeta, estrelas, né? Tudo está dentro daquele campo gravitacional e dependendo se está muito próximo desse buraco negro, ele pode ser sim envolvido por ele. E aí qual a sabedoria desse buraco negro? Esse buraco negro, ele pode ser muito importante em situações da nossa vida em que a gente está com medo de experienciar novas situações, novos aprendizados, que a gente está com medo do novo. Então você pode se imaginar se jogando para dentro de um buraco negro, né? Então ali dentro do buraco negro tudo é um mistério, né? Não se sabe ao certo nem a ciência, né? O Einstein mesmo na teoria de relatividade geral ele propôs que ali no buraco negro existe uma singularidade do espaço-tempo. Então o tempo e o espaço eles não ocorrem da mesma forma do que no restante do universo. Então ali tudo pode acontecer. Né? Então essa questão do buraco negro é de você se lançar ao novo, ao mistério, ao desconhecido, ter essa coragem, né? Então veja só como todas essas fases têm tantos aprendizados, né? Que a gente pode trazer para a nossa vida, se conectar com elas, né? Nos tornarmos pessoas melhores, né? E como em seguida vamos começar 2020, um exercício, né, que eu sugiro a vocês a fazer se conectar primeiramente com a nossa estrela maior, que é o Sol. Então, o exercício é sentar ao ar livre, se conectar com o Sol num dia de sol, sentir os raios de sol na sua pele, te tocando e visualizar esse raio de sol entrando pelo seu chakra coronário, pela sua cabeça. E ele passando por todo o seu corpo, fazendo uma grande limpeza, tudo fica com uma luz dourada e se dirigindo até os seus pés. E nos seus pés, né, como eu já disse, eles formam raízes. E essas raízes se dirigindo para o núcleo da Terra, para o coração da Mãe Terra. E nesse coração quente você é nutrido, você é abastecido dessa energia. E essa energia volta para você. Volta passando por todo o seu corpo vai passando, limpando também e vai saindo pelo seu chakra coronário. E aí você funciona como um grande canal energético, conectando a energia do céu e da terra. Você é um grande canal de luz, não é? Então é isso que eu desejo para você, para 2020, essa energia de equilíbrio, essa energia do céu e essa energia da terra, tudo em equilíbrio, tudo em harmonia, tudo em paz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. E 2020 espero vê-los novamente. Muita paz e amor.